Continuando, o feijão já tá ali com alguns temperos, eu tô terminando de cortar os tomate. Aí o próximo vídeo é um tema que o Felipe vai falar agora. Não sei não. Vai ser esse áudio na abertura do vídeo, vai ficar lindo. Fala aqui perto. Felipe. Assim, né? Lucas, o que tu acha, tipo assim, quais são as consequências que a gente pode ter na vida de não ter atitudes de modo geral? Tanto para relacionamento, negócios, oportunidade de vida, tudo praticamente. A gente até começou a falar um pouquinho disso, tipo, nos vídeos iniciais. Que tem uma coisa chamada... a gente vê isso no nosso governo, né? A democracia é o quê? É quando a maioria escolhe pelo todo. E aí... vai me acompanhar, vai, Isaac. Sai primeiro ali, ó. Aí eu vou andando assim, ó. Não entendi. Andando atrás da câmera. Tu sai com a câmera. Ah, vai tá. levando aí. Ó, mas tem que aparecer eu, né, gato? assim. Isso. Tá aparecendo Agora ali. O Felipe desce. Aí, o que é que acontece? Pera aí, meu Deus, tem que voltar. Quando você... tem que subir, né? É, tu escolheu Vai aqui, ser ó. tudo assim agora. Meu Deus, não fala aí. Isso. Quando você não escolhe, não tem a atitude de fazer suas próprias escolhas, você faz o que os outros escolhem pra você. Pode vai votar, Felipe. Como assim? Por exemplo, se você tá numa relação e aí você nunca se impõe sobre o que você quer, só o seu parceiro ou sua parceira vai decidir por você, onde vocês vão, o que vocês comem, o que vocês fazem, o que vocês escutam, o que tu usa, até, tudo vai ser escolhido pelos outros. Ou seja, tu vai ser só um capacho de alguém. E isso se espalha para todas as outras áreas. Se tu... tá tendo eleição no meu país, eu não gosto de nenhum candidato, vou votar em branco. Então tu tá assumindo que as outras pessoas vão escolher por ti. E assim é a vida de modo geral. Então, se tu não tem culhão, que nem diz minha mãe, né? Se tu não tem a capacidade de se impor, de tomar a iniciativa, de fazer o que tu acha que é melhor pra ti, tu tá aceitando que as outras pessoas vão sempre escolher algo pra ti. Tô mexendo no arroz, viu, gente? Senão, deixa pra mexer só quando a água secar, senão vira papa. Aí depois você... libera amido, né? Que libera amido, isso, a gente não lava. Aí o que é que acontece? Depois que você faz tudo, você baixa e tampa para abafar. Eu não gosto de deixar só no baixo, eu gosto de como se eu fosse desligar e deixar mais baixo do que o baixo do fogão. Fez nenhum sentido, né? Mas é isso. Dá pra entender. Eu faço assim. Ótimo. Aí o que mais? Em que outros momentos vocês acham que se faz necessário a gente se impor, tomar atitude, gente? Quando tem alguém... Claro. Quando tem alguém tirando pra tua cara e tu fica com medo de falar, ligar pra pessoa, porque aí ela vai achar que eu sou chato, não sei o quê. Aí tu tem coragem da pessoa ou brigar contigo ou então falar mais de tu, algo assim. Porque tu falou pra ela que não tava gostando da brincadeira que ela tava fazendo contigo. É porque às vezes a gente tem medo do... como é a palavra? Do rótulo que vão nos dar. Fulano é muito... não sabe brincar, fulano é encabulado, fulano é isso, fulano é aquilo. E aí a gente fica suportando algumas coisas que não são legais. Tipo uma coisa que eu fiz. Eu, professor, faço bullying. Horrores, direto. Aí, só que com alguns não tem problema. Só que com outros tem. Aí eu falei de um aluno meu que tem... não vou falar, todo mundo já sabe. Ele tem... Aí, ele não gostou. E aí eu perguntei pra ele depois daquele dia que tu me disse que eu ia rodando. Aí eu fui perguntar pra ele, e aí ele disse que não gosta desse tipo de brincadeira. Olha, eu abaixei o fogo errado. E aí, como ele disse que não gosta, ele teve autonomia pra dizer. Então agora, eu, como uma pessoa
que entende o lado do outro, não vou mais falar nada pra ele. Porque ele me deixou claro que não gosta. E tanto é que, por exemplo, eu já fiz isso com o Marcos também. Tem um aluno chamado Marcos, que ele é muito feio. E aí... eu chamo ele de Marcos horrível. Marcos feio, tudo que envolve feiura. Aí, eu perguntei um dia, sério, pra ele, se ele se ofendia, se ele se sentia muito mal, ou se ele levava a sério. Porque eu falo isso por brincadeira, apesar dele ser realmente feio. Aí ele disse que não. Então eu posso continuar chamando. Mas se ele dissesse sim, isso abala a minha autoestima, eu não iria chamar mais. Apesar de as outras pessoas de fora encararem mal, mas caguei com as outras pessoas. Então, tipo, você tem que ter a autonomia, tipo, a capacidade de dizer quando algo lhe incomoda. Uma coisa que eu acho muito bacana na minha relação de amizade com o Leonardo, por exemplo, é que a gente tem isso de, tipo, fez alguma coisa, se incomodou, falou na lata. E não é toda amizade que tem isso. Às vezes, mesmo em amizades, a gente fica com receio de falar por medo de criar um clima estranho na amizade. A gente fica tipo, não vou falar isso porque senão vai... Mas não, tipo, falou uma merda, eu disse, gostei disso aí. Eu acho que as melhores amizades duram dessa forma, né? Tipo, o diálogo é a base de tudo. De qualquer relação, de amizade, de namoro, até de mãe e pai. Você pensa, é minha mãe, vai ser eterno. Não. Nem toda relação familiar precisa ser eterna, não. Só precisa durar enquanto há respeito mútuo. Se sua mãe não lhe respeita e você tem condição de ir embora, novamente eu influenciando você a ir embora da sua casa. Vá embora. Pois eu tava tendo uma conversa com um amigo meu um dia desses. Aí ele comentando que ele tava reclamando algumas coisas pra uma pessoa, né? Pra ver se a pessoa ia mudar. A pessoa disse, prometeu pra ele que ia mudar. Só que ele disse que depois começou, se manteve na mesma mesmice, né? No caso. Então, tipo assim, parte da gente, eu acredito que quando a gente reclama é porque a gente quer que dê certo a situação ali com a outra pessoa. Vai partir da outra pessoa também aceitar, né? Se ela vai querer mudar pela gente ou se manter do mesmo jeito. Porque o que acontece é o seguinte, já falei isso com um amigo também. Por exemplo, quando a maioria das pessoas que chega pra você e reclama de algo que você faz, que não é legal, se ela tá reclamando é porque ela quer manter você na vida dela. As pessoas que não querem manter você na vida só se afastam. Elas não têm o trabalho de lhe dizer, a tua atitude é assim, assim, assada. Elas só vão embora. Porque não demanda energia, não demanda gasto de saliva para falar com você. Não demanda esforço. Então, se uma pessoa chega para você e diz, eu não gostei da atitude tal e tal, eu gostaria que não repetisse, é porque ela se importa e ela quer lhe manter na vida dela. Ou gostaria que tu melhorasse isso, né? Isso. Agora, se o que ela está pedindo desconfigura a sua personalidade, aí você que vai escolher não permanecer. Porque às vezes as pessoas querem moldar a gente, né? Que já é outra situação. Querem moldar a gente no que elas imaginaram da gente. E aí já é outro problema. Porque às vezes a gente sempre faz isso, pra falar a verdade. Quando a gente começa a conhecer uma pessoa, a gente cria uma versão dela na nossa cabeça. Vou desligar o feijão, porque já está cozido e temperado. Agora eu vou fritar a carne. Aí a gente cria versões das pessoas, só que a gente tem que estar preparado para se decepcionar com essa criação. Que as pessoas não são o que a gente cria delas, e elas não têm a obrigação de serem. E você não tem autonomia nem autoridade para exigir que a pessoa seja o que você imaginou. Então, tem diferença entre você dizer o que lhe incomoda e estar pronto para aceitar que aquilo não vai mudar, ou pronto para ir embora porque aquilo lhe causa mal, ou se você é a pessoa, está pronta também para identificar que eu preciso mudar, dá para eu mudar isso aqui, ou então dizer, isso aqui sou eu, não dá para eu mudar, é bom a gente se parar de romper os laços. Então, mas tudo exige coragem para você se posicionar. Se posicionar que você é assim, ou se posicionar que você não aceita uma pessoa assim no seu ciclo de relações. Tá com quantos minutos? 9 Acho que tá bom. Ou tem mais alguma coisa pra vocês falarem? Alguma coisa? Não. Vou nem perguntar pro Diego, o Diego é emprestado. Só vem pra comer. O pai dele mesmo. Deixa eu completar os 2 minutos aí, bora falar alguma coisa.
Gente, Faltam 12 segundos. compartilhem o vídeo. Bom, vocês que sabem. Faltam 5, Não, compartilha assim, que eu quero 4, Eu quero dinheiro. 3, 2, 1 e deu 10 minutos. Tchau.